Graça e paz, hoje a gente vai falar sobre pandemia. Uma coisa que eu tenho ouvido bastante é que a época de pandemia vai revelar quem é crente de verdade e quem não é. É, Existe uma parte em onde isso é verdadeiro, sim, que a gente olha, se você estiver acompanhando meus estudos de Apocalipse, eu falo muito sobre essa questão das tribulações terem um papel duplo de julgar o mundo e aqueles que lutam contra a igreja, e ao mesmo tempo purificar a igreja. A gente só vê, por exemplo, a parábola do semeador, né? Só porque o problema desse discurso é da forma como ela tem sido usada. Ela tem sido usada de uma forma bem legalista e sem compaixão. Uma das coisas que eu tenho ouvido é, tipo, muitas pessoas encorajando ir para a igreja, muitas pessoas exigindo que você faça parte das 1.500 lives e Zooms e encontros, porque tem que manter a comunhão. Muita gente desrespeitando mesmo até as diretrizes, de não aglomerar, isso também é pecado. Mas o que eu quero tocar principalmente é a questão da falta de compaixão e de como isso pode ser um discurso bastante legalista. Pelo fato de que, primeiro, é uma pandemia da qual nós não estávamos acostumados. As pessoas agem como se tivesse pandemia todo santo dia. Como se, toda época tivesse uma pandemia, a gente já sabia o protocolo de como agir como igreja diante de pandemia. Eu sei que muitas igrejas, acabaram tomando decisões que nem sempre eram as mais sábias, algumas por falta realmente de entendimento, mas outras por pura desobediência às autoridades e às diretrizes, da Organização da Saúde. Mas em outro caso, o que eu tenho notado é que essa ideia de que vai revelar quem é crente de verdade, ela está intrinsecamente ligada à fidelidade, presencial de um culto, à fidelidade de estar sempre dando dízimo, a fidelidade de sempre estar comparecendo, e as pessoas acabam esquecendo que essa pandemia afeta vidas. Essa pandemia, ela não é uma competição de mostrar quem é mais crente. Ela não é uma competição para mostrar que: "Olha, eu consigo ir para o culto, eu acompanho todas os as reuniões virtuais, eu sou ótimo porque eu não abandonei a fé". Gente, está comprovado, é fato de que quando você permanece em lockdown, quando você não pode estar com as pessoas, isso vai afetando o teu estado, psicológico ou psíquico, né. Isso vai afetando a forma como você tá interagindo. É normal. É normal a gente não se sentir tão, como alguns gostariam de falar, espirituais. É normal a gente, às vezes, não gostar do formato virtual de um culto. É normal a gente tá vendo que, aos poucos, a gente tá desinteressado. É normal, porque essa pandemia levou muita gente, essa pandemia tá afetando as nossas vidas em geral, a economia, muita gente que não tem, às vezes, como pagar as contas, comprar pão para o sabe? E eu acho muito insensível quando vejo as pessoas julgando, essa é a realidade, outras, porque as pessoas não estão fazendo tudo aquilo que elas acham que se resume em ser crente. Gente, não é indo para o culto que vai te santificar, entendeu? A gente tem gente em igreja perseguida que não tem nem culto. Vamos começar por aí. Não é dando o seu dízimo fielmente, mesmo se você não tem pão em casa, que vai te definir como crente. Então esses discursos legalistas, elas me incomodam, porque elas colocam fardo sobre as pessoas, elas não respeitam de que muitas pessoas estão realmente sofrendo. Muitos perderam entes queridos, muitos perderam amigos, muitos não, elas não têm o tempo de passar o luto. E eu acho isso errado, porque não é a forma de compaixão de um Jesus que entende que somos apenas pó, como diz o salmista. E eu creio que Deus é não só de um Deus de compaixão, mas Deus conhece a intenção do coração. E quando a gente esquece que essas coisas que acontecem, a nível mundial, podem nos afetar,
nós esquecemos a nossa humanidade, nós esquecemos que somos seres humanos, que devemos agir como seres humanos. Essa super espiritualização de usar o Covid como uma forma de, medir se eu sou crente ou não, ou quão crente eu sou ou não sou, é bastante fariseu. É bastante fariseu, porque eu lembro os fariseus falando: "Olha, nós jejuamos e os discípulos de seus discípulos não estão jejuando. Nós não fazemos as coisas no sábado, mas seus discípulos, fazem". Você entende? Então, quando você tiver esse julgamento do irmãozinho, da irmãzinha que talvez não tá tão, conectada, tão animada, tão com a fé lá pra cima, tenha misericórdia, porque nós conhecemos que Pedro, que andou com Jesus por 3 anos, negou Jesus. E a gente às vezes esquece que as coisas da vida podem nos sacudir. Elas não podem nos fazer permanecer em estado de derrota e incredulidade. Mas, gente, faz 1 ano de pandemia, 1 ano e meio de pandemia. Não é que a pessoa parou de ir para a igreja há 15 anos porque tá com preguiça e quer ir pro bar, entende? E quando a gente começa a entender isso e começa a ajudar as pessoas, em vez de ficar julgando elas, quem sabe a gente vai passar essa pandemia, em vez de ficar nesse, medindo quem é mais crente e quem não é, a gente vai lembrar nessa pandemia que eu ajudei meu irmão que não estava muito feliz, porque ele não conseguia ter forças depois que ele perdeu o emprego, depois que o amigo dele morreu, e ele não conseguiu se sentir animado de abrir a live. Ou de participar dos cultos de oração, ou eu vou ter misericórdia da irmãzinha que depois que a filha dela morreu, ela não quis ir para o culto, porque ela tem medo de morrer e daí não poder sustentar ou ficar com as outras crianças. E eu peço, de forma como crente, vamos sensibilizar, vamos pensar, vamos ser responsáveis pela vida do outro. Isso é muito importante, porque as pessoas acabam esquecendo que nós precisamos amar o próximo, e amar o próximo é ser responsável. E eu creio que a gente consegue passar essa pandemia unidos como irmãos. Não necessariamente a gente vai estar unido de forma presencial, de forma virtual, mas quando a gente ora, quando a gente busca Deus e começa a abençoar vidas de outras formas, a gente sai dessa esfera de tentar medir o outro, tentar julgar o outro, tentar jogar indireta na internet com frases de sei lá o quê, ou de falar que o Covid não parou a minha vida com Deus. Amém, irmão. Mas tem irmão que parou. Tem irmão que parou. E você, em vez de ficar julgando, vai lá juntar o teu irmão que tá talvez caído e vai abençoar a vida dele. Vai dar uma palavra de encorajamento, vai orar pela vida dele. É só isso que eu tenho que falar. Quando a gente usa o Covid, né, a situação do Covid, para, em vez de demonstrar amor, agir como fariseu, a gente precisa olhar para dentro e ver o que que é a nossa fé e como é que a gente está usando ela para o reino. Que Deus te abençoe.